Fala investidor, como é que você está? Espero que você esteja bem. E neste vídeo eu vou trazer aqui para você um comparativo entre o Banco Mercantil e o Banco Paine. Eu sei que eu vou ter que passar um pouquinho ali pelos resultados, mas eu vou fazer isso muito rapidamente. E ainda, no final do vídeo, eu vou calcular o preço justo. Eu vou te passar aqui uma fórmula que eu aposto que você conhece, mas talvez, sabendo como mudar um pouco dessas variáveis, você pode alcançar preços diferentes e, claro, adequar à sua realidade. Então, sem muito mais delongas, eu quero rapidamente passar por três pilares que eu acredito que são fundamentais dentro de uma análise bancária, e eu vou passar também rapidamente porque eu sei que eu falo bastante isso aqui, então para quem é do canal já deve estar calejado. Primeira coisa é entender um pouco da carteira de crédito de cada um dos bancos, né, para você diferenciá-los e, claro, escolher aquele que mais se adequa ao perfil da sua carteira. O segundo item, que é igualmente importante, é olhar, claro, para o lucro líquido, porque afinal de contas esse é o retorno para o acionista. E pensando em retorno para o acionista, isso me lembra de um indicador muito importante dentro do banco, que é Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. E por fim, a gente deve olhar para a inadimplência, né, que é basicamente como o banco, né, não tem o seu dinheiro de volta, né, e tudo isso gera finalmente a famosa PDD, né, que é a provisão para devedores duvidosos. Maravilha. Eu passei rapidamente aqui só um overview com vocês a respeito de quais são os itens que eu considero mais importantes dentro da análise bancária, e agora eu vou trazer vocês aqui para alguns resultados dos bancos, né? Só para a gente partir aqui de alguns lugares, né? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar um pouco da lucratividade, né? Pelo menos trimestral aqui do Banco Mercantil, esse daqui, tá? Que é o BMEB 4, legal. E aí, ele fala sobre um lucro trimestral 46% maior, uma receita também muito alta. Gente, um ROI de 46%, isso daqui é digno de uma investigação, viu? Porque um ROI tão alto desse assim acaba soando um pouco estranho, tá? Mas enfim, não vou dizer que está errado, mas é ideal para que você, investidor mais atento, dê uma procurada como que eles chegaram a esse valor aqui, até vale a pena depois a gente fazer um estudo mais aprofundado, tá bom? Falando agora em carteira, eu quero que você perceba que o Banco Mercantil, ele é muito forte no consignado, tá? É até curioso ele ter um ROI tão elevado quando a gente compara eventualmente ali com o próprio BMG, que tem um ROI na casa dos seus mais ou menos 9 até 12%. Como que eles conseguem ter aqui 44%, né? Eu acho bastante alto, mas enfim, de uma certa maneira, eles mostram aqui os dados para a gente de forma bastante aberta, mas a carteira, nós já sabemos, a lucratividade é alta e a inadimplência de 2,2%. Um indicador bastante baixo, tá? Só para você ter uma ideia, alguns bancos chegaram a ter esse índice aqui de inadimplência nesse último trimestre na ordem dos seus 5%, quase liberando 6%, e esses já são indicadores bem mais preocupantes, tá bom? Bem, sem muito mais enrolação, vamos para o Banco Paine, para a gente ter agora um overview também dos resultados dele, né? Que esse aqui é o Paine 4. Um ROI também bastante interessante, 25%, um ROI que esse sim dá para acreditar um pouco mais. Um lucro líquido de 73 milhões neste primeiro trimestre, 17% superior ao trimestre lá do ano passado, então foi um resultado igualmente bom. É claro, o Banco Mercantil teve o ROI maior, mas os dois tiveram uma lucratividade bastante interessante, tá? Pensando agora na carteira de crédito, o Paine ele já é bastante diferente, tá? Ele tem uma carteira que é de grandes empresas, ele tem médias empresas e ele tem o que se chama de varejo colateralizado. O que é esse nome meio feio, né? Basicamente, o banco ele empresta para pessoas físicas, mas quando ele empresta, ele exige algo chamado garantia. Essa garantia tem inúmeras, claro, pode ser fidejussória, pode ser real, enfim, tem várias que existem. Portanto, o que você precisa saber? Varejo colateralizado é o empréstimo para a pessoa física, eu, você, mais uma determinada garantia que eu preciso prestar para ter acesso a um crédito. Legal. Agora, eu vou te mostrar uma fórmula para você calcular um pouco ali qual seria o valor justo que você poderia pagar em cada uma dessas empresas. E eu vou te ensinar, não a olhar no site, porque isso daí todo mundo sabe fazer. Eu vou te ensinar a fórmula. E aí, com base nas nuances da fórmula, você coloca ali o que você acha que é justo ou não, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui o modelo de Gordon. Prazer, Gordon, esta pessoa incrível que trouxe aqui essa fórmula que parece uma coisa muito feia, mas na verdade não é. Eu vou passar para vocês uma forma não tão técnica, tá bom? Por favor, lembre-se que esse vídeo ele quer passar para você de uma forma bastante didática alguns pontos para que você possa fazer aqui as suas análises. Então, vamos lá.
Eu vou trazer para vocês aqui um item chamado Cost of Equity, né, que é o custo de capital. É o quanto que você precisa de um determinado retorno, quanto você espera de retorno para que você invista em uma determinada ação. O G, que seria o growth, que seria o crescimento, a gente precisa subtrair disso daqui para que a gente tenha exatamente o custo de capital menos o crescimento da empresa para que eu tenha alguma coisa idealizada no meu denominador. No numerador dessa conta, eu tenho os dividendos. Legal, André, traduz isso aqui para mim porque ainda ficou meio estranho. Vamos lá. Pensa o seguinte, uma determinada companhia, ela fala o seguinte, ó, eu estou distribuindo aqui R$ 1 por ação. Maravilha. Eu, como investidor que exijo demais da minha empresa, eu quero que ela me entregue 15% ao ano. Maravilha. Só que eu sei que essa empresa ela vai crescer também a dígitos altos. Só que eu não posso jogar um dígito muito alto, porque eu tenho que imaginar qual seria o crescimento quando essa empresa ficasse totalmente madura, consolidada no seu setor. Por isso, muitas das vezes, recomenda-se que o crescimento ele seja próximo ao que é o PIB que nós temos aqui no Brasil. Então, estima-se que o PIB ele possa encerrar 2025 em mais ou menos 1 a 1,9. Para os próximos anos, fala-se até em 3, mas claro, você coloca a métrica que você quiser. Então, a gente poderia fazer a conta da seguinte maneira, esses 15% menos, eventualmente, 1,5%. Legal. Vamos traduzir isso de uma outra maneira, tá? Por quê? Percentuais, eles não são cálculos muito interessantes da gente fazer. Então, a gente transforma tudo isso aqui num negócio que se chama fator. Vamos traduzir a fórmula mais uma vez. O dividendo de R$1, como eu falei para vocês. E agora, nós vamos ter 0,15 menos 0,015. Legal. Agora, eu vou trazer a calculadora, afinal de contas, para calcular tudo isso aqui, né? Opa, deixa eu pegar a calculadora, voltar para cá. Maravilha, acho que agora eu vou conseguir. Vamos lá. Então, eu vou ter que pegar 0,15 menos esse 0,015. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Então, vamos lá. 0,15 menos 0,015. Legal. Eu tenho 0,135, que seria o meu denominador. E agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar aquele R$1 de dividendo e dividir por 0,135. Opa! Eu encontrei aqui alguma coisa, eu encontrei um valor, ó, olha só, eu encontrei o valor de R$ 7,40. Portanto, o valor da minha ação, depois que eu coloquei tudo isso aqui numa fórmula, eu cheguei ao valor hipotético de R$ 7,40 para cada uma dessas ações, claro, que paguem R$1. Vamos tentar traduzir isso agora para as fórmulas aqui que nós vamos precisar colocar, né, das nossas ações. Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse mesmo fator aqui embaixo, né, que eu já mostrei para vocês. Qual seria o meu retorno exigido e quanto que seria mais ou menos um crescimento projetado ali para a companhia. Claro, isso na perpetuidade, no futuro dela, né? Então, eu vou utilizar 0,135 no meu denominador e a única coisa que eu vou mudar vai ser meu dividendo. Vamos traduzir isso aqui agora para as ações, tá? Eu deixei tudo preparadinho aqui para vocês. Vamos para o próprio Banco Mercantil. Vamos começar por ele. Pode ser que ele pague 2,20? Sim, pode ser que ele pague 2,20. Pode ser que ele pague 1,58? Sim, pode ser. O que você vai fazer? Você já sabe qual que é o denominador, ou seja, pelo que você precisa dividir. Agora você escolhe o dividendo que você acha justo. Vamos colocar na calculadora, com certeza vai ficar muito fácil. Vamos lá, pegar 1,58 dividido por aqueles 1,135. Opa, eu já tenho aqui um valor justo para o Banco Mercantil de R$ 11,70. André, vamos aumentar um pouco mais isso, né? 2,20 é o valor que ele pagou. Se eu dividir esse valor mais uma vez por 1,35, eu chego ao valor de R$ 16,00. O que eu posso concluir mais uma vez aqui pela fórmula de Gordon, tá bom? De Gordon, que eu tenho uma companhia que hoje está sendo negociada aqui nos seus R$ 39,00 e, portanto, aparenta estar mais cara do que deveria. Então, pode ser que não seja tão interessante. Agora, vamos para o Banco Paine. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero já alertar para vocês é que não se trata de um banco que tem um histórico firme de dividendos, mas que parece que passou a borracha num histórico negativo. Vamos imaginar que ele pague esses 61 centavos. Se a gente dividir por 1,35, que era a nossa taxa ali que nós precisaríamos dividir, nós chegaremos a um preço deste ativo a 4,51, considerando estes dividendos que ela pagou. Agora,
Quanto que está o banco? Opa, o banco ele está custando aqui os seus R$ 5,22, um pouco superior ao que a fórmula de Gordon trouxe para a gente, o que pode indicar, eventualmente, que estivesse caro. André, você pode mudar um pouquinho aquele exemplo que você deu para a gente tentar entender melhor? Legal, vamos pensar mais uma vez. Dividendo, a gente já vai calcular. Vamos pensar agora que eu estou exigindo menos retorno, que eu estou exigindo apenas 10% ao ano. Maravilha. E a taxa de crescimento continua sendo aquela de 1,5%, que foi o que a gente havia estabelecido. Ou seja, 0,10 menos 0,015, o que daria, já para facilitar as contas, 0,085, tá bom? Essa daqui é o resultado. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele dividendo que nós tínhamos ali e vamos agora colocar nessa fórmula com agora um outro fator de desconto. Vamos lá, vamos colocar de novo. Ó, 0,61 é o dividendo dividido por 0,85. Opa, peraí, se eu exijo um retorno menor, quer dizer que a ação sobe de preço? Que novidade! Não é novidade, gente, é fórmula, é matemática, é uma forma de precificação que, se eu estou exigindo menos, consequentemente eu posso pagar mais, porque o retorno que eu estou exigindo é menor. De igual maneira, a gente pode fazer isso para o banco mercantil. Vamos aqui para baixo, não tem problema. Eu faço as contas aqui com vocês para a gente aprender na prática. Ó, 2,20, tá bom? Dividido por 0,85. Maravilha, agora você vai poder pagar R$ 25,88 nessa ação, mas mesmo assim, considerando os preços atuais de quase R$ 40, me parece, por esta fórmula, que o banco ele estaria caro. Claro, não existe apenas esta forma aqui de você precificar as companhias. Entretanto, quando a gente pensa em partir dos dividendos e colocar uma taxa ali de desconto e o quanto que seria justo eu pagar, você já sabe agora como mexer. Quanto que é o dividendo? Você divide isso por um retorno que você quer, menos a taxa de crescimento, eventualmente, que você achar justa, seja lá para o futuro, uma taxinha pequena, ou uma taxa de hoje. Então, espero que de alguma maneira eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa a sua inscrição aqui embaixo. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!